aí, galerinha, mais uma vez aqui para trazer o report semanal para vocês aqui do Taverna Game House em Curitiba. E já começar o vídeo me pedindo desculpas que semana passada a gente não trouxe. Então, para se desculpar também com vocês aí, a gente vai trazer agora em dose duplas as 2 semanas que tivemos aí os torneios aqui na taverna, beleza? Fala galera, Matemático aqui, estou junto com o Rubinho para, também pedir desculpas. Então a gente teve uma semana relativamente complicada, mas estamos aqui já para trazer 2 etapas. Então vamos começar com a etapa da semana passada, dia 15, 16. Dia Agora 16, é a semana... foi a quarta-feira do dia 16 aí, pré-Páscoa, né? Então teve esse final de semana de Páscoa, por isso que a gente acabou atrasando um pouco aí. Então bora lá, vamos dar uma analisada no nosso metagame, como a gente já sempre traz aqui pra vocês. Então, nosso metagame dessa semana, como você pode olhar aqui, o deck com mais jogado, né, foi o RG Ramp. Então a galera investiu pesado aí nos monstros. Aqui é bem focado no Ramp, tá? Então galera, você pode ver ali que até tinha uma pessoa jogando de RG Ponza na loja, mas a gente não juntou os dois. Então o Ramp tem uma crescida bastante aí. E também o Mono Terror, né? Um deck que tá fazendo bastante resultado, inclusive no Magic Online. E começou a aparecer bastante na lojinha também, né? A gente pode pegar, né, comparativo até da outra semana que a gente falou, né? Dread, Rakdos Burn, Flickertron ali, que já tinham bastante nas outras semanas. Também estão ali, que é os mesmos jogadores. Então a gente teve até umas alterações, uma galera que surgiu, que não estava jogando, que voltou de um tempo. Então, assim, a gente vê o pessoal repetindo o deck, né? Não é uma coisa, não é uma prática tão comum. O pessoal gosta de testar muito deck. O pessoal gosta de emprestar muito deck para os outros. A gente fica alternando, por exemplo, nessa semana ali o W-Tide, que foi pilotado pelo Rubinho semana passada, foi pilotado por mim essa semana, que eu pedi emprestado para fazer alguns testes, para ver se eu gostava do deck. Mas a gente vê, né, o pessoal, muitos jogadores, né, o Rubinho também foi dessa geração, onde o pessoal gostava muito de jogar de Mono Terror, só que o Mono Terror morreu, né, na última geração ali do Glee, e agora o pessoal literalmente tirou o pó das cartinhas, trouxe de novo pra loja e voltou a ser o deck comum da loja, que é bem legal, né, a gente vê o deck de volta. Isso, e tivemos um torneio aí com bastante players de novo, com a média, a gente tá mantendo a média de 23, mais ou menos, 23 players, então foi bem legal aí. Eu gostei bastante de uma coisa que eu vou comentar aqui, porque é um deck que eu gosto muito, né, que é o Mogwart, apareceu na lojinha, não era eu pilotando, gente, por incrível que pareça, então apareceu aí um jogador de Mogwarts, poderia até ser eu, agora fiquei chateado que eu não fui eu o primeiro a levar, né. Mas vamos lá, é um deck que eu gosto bastante. E eu acho que ele tá num meta que. Nesses metas pra se descobrir assim, ele tem o seu espaço, tá? Eu não acho que ele tá tão fraco assim, não. Ainda mais que agora a gente pode olhar, por exemplo, não teve ninguém jogando de fadas, por exemplo, esse final de semana. Essa semana, quer dizer, né? Então nessa semana não tive ninguém jogando de fadas e ele tem uma win rate muito ok se não tiver fada jogando, né? Então eu acho bem legal aí. Mogwart pode ser uma opção legal aí pras próximas semanas também, pô. A parte só que, né, fazendo comentários, pretendo ficar fazendo isso toda semana, que é pegar a diferença da semana, né, a listinha ali. Então a gente pega até o Mono Red Dread, que é aquele deck que até no draw do Monarca o pessoal pede que seja feito o AK e tudo mais. Cara, olha, é um deck que eu joguei contra nessa mesma semana e eu vou usar o termo, é imbecil jogar contra esse deck. Do nada, você tá bem, do nada o cara faz um Catarte Reúne, descarta 2 e compra 3, é 2 fadas, e voltou e fez não sei o que, e do nada também deu um reanimate, voltou o troll não, o gigante, e você tomou mais uns 20 de dano, você fica, mas o que tá acontecendo, gente? Então, assim, é a lista que o cara da draw me mata, lá, né? Cara, é absurdo. Então, assim, é o deck que, cara, minha opinião, se quer jogar pra se divertir, você gosta da mecânica do Dread e tudo mais, joga com esse deck que, olha, eu literalmente olhei o meu oponente, tô com 20 de vida, tô tranquilo. Ele fez umas 3 mágicas ali no turno, foi a 8, e aí em seguida já tava morto na volta. Falei, calma, gente, calma, pelo amor de Deus, deixa eu jogar mais um turno aqui. Então é a listinha diferenciada dessa semana, porque o que a gente vai gravar em seguida tem umas 3 pra comentar. Boa. E só passando aqui então, mostrando pra vocês aí também um pouco do campeão, né? Falando do campeão, foi o Patrick Zura,
do time dos Krabs também. Os Krabs ganhando aí seguidas, né? Seguidas semanas aí conseguiram levar o torneio. Então, ele tava jogando de Mono White, tá? Mono White com cartinhas novas de Tarkir. Ele jogou com o dragão que cria um soldado. Muito interessante a tech. E até mesmo o camelo, né? O camelo que não é. Isso pra mim eu não vou até hoje, não vou entender, mano. A melhor carta de camelo que existe no Magic, ela não tem um tipo camelo. Ela é uma besta. Pra mim, tem que. Wizards, por favor, faça mais rato pra esse camelo aí virar. Pra esse camelo virar um camelo, né? Porque, pô, isso é deixar aí a minha indignação. São os erros da Wizards, né? Camelo que não é camelo, pântano de Bojuca que não é pântano, então corrijam. Corrijam. Boa. E é isso, parabenizando aí o Patrick, mais uma vez, ele tá sempre jogando com deck diferente, né? Isso é uma peculiaridade do Patrick aí, sempre levando decks diferentes e conseguindo fazer bastante resultado. Se eu não me engano, deve ser um dos top 3 ali da nossa liguinha de Curitiba. Eu posso também falar um pouquinho mais sobre essa liga, né? A gente tem aí o resultado da liga, eu vou trazer hoje, daí vocês me falam se vocês gostaram ou não. Então eu vou tentar trazer aqui também o resultado de como tá ficando a liga nesse torneio dela, né? Nessa liguinha. Então aqui a galerinha jogando, né? Nosso pessoal que está sempre lá com a gente. Uma galera aparecendo em peso. O pessoal jogando um pouquinho aqui. Ó, o Patrick batendo no pessoal com o seu Mono White. O Mono Red Dread aqui jogando, né? Com o Doharuan. Excelente, excelente. Então, muito da hora aí. Galera aparecendo lá para jogar com a gente. E aqui tá os stands, né? O Patrick levou, o Juliano ficou em segundo, o Balão em terceiro, então teve três Krabs aí. Basicamente um top 8 só de Krabs, né? Daí teve 2 monarquinhos ali só pra falar que não ficou só os Krabs. Podia ter cortado essa imagem, não precisava aparecer a parte de baixo ali, não. Você vai jogar de Tide e não sabe combar, pô, daí é complicado, né, mano? Eu não sabia fazer conta, é complicado. É muito cálculo. É vezes 2, depois é vezes 3. Aí tem que contar vezes 4 quando é vezes 2. Eu não conseguia. Boa, então bora lá também passar pra listinha aqui, então, do Patrick, né? Que é a listinha dele no Mono White dele. Que de diferente, né? Vamos falar das cartas diferentes, que é o Camelo aqui, né? Porque pra quem não conhece é o Salt Roll Pack Beast. 6 manas com 5 genéricas, uma branca. Ele tem uma habilidade quando ele entra no campo de batalha, você dá um draw, é um bicho 4/3. Uma criatura besta, infelizmente. E ele tem uma outra habilidade ali que ele custa 1 a menos para cada criatura que você controla. Então é bem interessante. Se você tiver 5 criaturinhas aí, ele já vai custando 1 mana. Não é difícil, né? Porque esse deck ele joga com vários crit, então já basicamente já é 4 corpos e uma carta aqui. Tem bastante Traben. Tem bastante Inspetor aí, então bem legal. E também tá jogando com o Ryling Dawnbreaker, que é um dragãozinho novo aí também, que ele tem habilidade de Omen, que é aquela habilidade nova que chegou em Tarkir agora, que você pode criar 2... Você paga 2 manas, uma genérica e uma branca, e você consegue criar um soldado 2/2 aí. E é bom que ele embaralha, né? Então você meio que consegue não ser milado se você tivesse a criatura no jogo. Você consegue sempre ficar usando ela e colocando soldadinhos ali. E ela vai sempre voltar pro deck. É uma techzinha interessante aí. Ele tá jogando com uma delas só. Mas de resto é bem padrãozinho aí do que a gente sempre tá vendo dos Mono White, né? Com Pledge, Prismatic, Traben Charme. Então, tá jogando com uma cópia também da Great Sword of Tyre. Eu acho essa carta maravilhosa. Então é bem interessante, cara. Gostei bastante da listinha do Patrick. Eu acho também que a relação até do dragão ali, né, do homem, o augúrio dele, que por mais bobo que pareça, tá? Se eu não me engano, essa lista, por não estar usando Squadron Rock, você não tem shuffle no deck, né, comparado com o que o deck já fazia na época do Squadron Rock. Às vezes você precisa ligar a 6, ligar a 5, e uma carta que você vai precisar mais pra frente no jogo, você jogou ela pro fundo já no seu keep inicial. Então, às vezes você só fazer esse homem, você fez o bicho 2/2, beleza, que ainda, né, vai ser uma ameaça em algum momento, principalmente por causa do Guardian's Pledge, mas ainda assim você tem chance de dar o shuffle no deck, e quem sabe, sei lá, um Traben Charme que no keep você jogou pra baixo vai voltar pra cima do deck, ou uma outra criatura. Então assim, ou até o Camelo, né, você vai dar um keep, tô com pouca lente, esse Camelo vai embora, não vou conseguir fazer agora,
depois você faz o homem, deu shuffle, o camelo voltou, então assim, por menor que seja o uso dele, né, o Patrick mesmo conversei e falei, mas ele funcionou bem, ele falou, cara, usei em uma partida só, e assim, não consegui validar se vale a pena ou não, mas ainda eu acho que é uma cartinha que vale o teste. No pior dos casos, né, ele é uma criatura 2/2, no melhor dos casos, ele é uma criatura 3/4, Flying Vigilância, né, então... Fly Vigilância contra fadinhas é bem interessante, eu acho legal ele também. Até tem os passarinhos aqui, né, que consegue ciclar pra pegar uma... é verdade. Pra dar um shuffle também. Mas mesmo assim, só tem 2, né? Então você vai precisar... É o terceiro efeito de shuffle que tem no deck aí. Eu gosto muito dela ser sempre usável, né? Ela não vai ser usada uma vez só. Você vai usar mais de uma vez ali. Então acho bem interessante aí. E até mesmo o side dele tá bem recheado aí, jogando com Celestial Flare. Pra quem não conhece, é um sacrifício branco. O único defeito dela é que a criatura tem que estar atacando ou bloqueando, né? Mas, cara, essa carta aqui tira uns combates muito da hora, mano. É muito legal mesmo. Eu já vi, por exemplo, contra Boggles, o cara bater, só que ele tinha 2 bichos. Daí você blocava os 2, levava o dano, daí a criatura do cara morria. Pra quem não sabe, a criatura ela ainda tá atacando até o final do combate. Então, pós-dano, na end de combate, você consegue fazer essa carta e mandar o cara sacrificar. Então você tinha que... O cara atacava com 2, você bloqueava pra matar o bicho menor e depois fazia o cara sacrificar o maior. Cara, isso já aconteceu muitas vezes. Então é bem legal jogar com essa carta aqui. E mais uma cartinha no side ali, né, que a gente não via há muito tempo, que é legal ver, que é o Palace Sentinels, né? As match que vai travar, a match que vai ser mais grindada do Mono White, ele tem até um Palace Sentinels pra tentar aumentar a vantagem de... Que é um deck que não faz muito card draw, né? Tirando o Camelo, que não é Camelo, mas pra mim vai ser. Então é bom ver essa carta jogando novamente. É uma carta que eu tenho um certo carinho já. Perfeito, então. Deixar aí meus parabéns pro Patrick mais uma vez, pros Krabs. Então, pra quem não conhece, chega lá no Instagram deles também, Assassin's Krabs. Vai ter as listinhas também toda semana lá, beleza? Bora lá então agora para nossa semana no vulgo ontem, né? Estamos gravando aqui na quinta-feira, jogamos na quarta, pro dia 23. Bora lá ver o nosso metagame do dia 23 aqui. Que é um metagame então, um pouco diferenciado já, né? Já começa com o deck mais jogado exatamente. Sendo meio estranho. Não, a parte maravilhosa é, se você, gasta agora 3 segundinhos, você só olha rápido, assim, vai do Elfos até o Mono White Heróico, que já é um deck que a gente não via há muito tempo. Aí você vai pegar, eu tô lendo. Opa, Tribe Combo. Tinha jogador de Tribe Combo. Aí você passa um pouquinho, One Land Spy, peraí, One Land Spy. Aí você, eu passei pelo Peticionários? Não, Peticionário lá no final você fala, de novo, voltaram com esse deck? E aí você olha pra fechar, você fala Mono White Heróico. Você pergunta, o que acontece? No meio também tem o Mono Black Control, que desculpa, eu passei o deck do meu coração, né, o Mono Black Devotion, que ganha com Gary, que joga com Combat de Witches. Então assim, parece que o nosso último programa do Draw do Monarca, que a gente falou de decks saudosos, de cartas que a gente tinha saudade do passado, fez efeito, porque olha, o pessoal apareceu com os decks mais absurdos que a gente podia ver. Eu terminei de anotar os decks, cheguei pro Rubinho e falei, Rubinho, a dessa semana vai ser maravilhosa de gravar, porque só tem coisa estranha, assim. O pessoal veio com os pet deck, com deck que gosta muito de jogar, então a gente viu essa cena acontecendo. Quando eu falo que é bem difícil a gente prever o nosso metagame aqui, porque, por exemplo, o Flickertron, que era um dos decks mais jogados, tivemos ao menos uma cópia nessa quarta-feira. Como você falou, Peticionários é um deck que a gente nunca espera, então a gente nunca tem nada contra eles. Elfos, 3 cópias de Elfos, cara, então é muito interessante também, assim. Cara, teve uma Mirror de Elfos, gente. A gente tava assistindo a Mirror de Elfos, foi maravilhosa. Era o Witcher pra lá, Titânia pro outro, e Timberwatch pra caramba com Kyrion. O cara batia 120 e o outro ganhava 180 de vida. Era um absurdo, velho. Era um negócio que não dava pra entender, velho. Não, pra vocês terem noção, quando encerrou a partida, o pessoal aplaudiu a partida porque só foi maravilhoso de assistir. O pessoal parecia assim, sabe? Foi no cinema, assistiu aquele filme, terminou o filme maravilhoso. Falou, cara, eu tenho que aplaudir porque esse filme aqui, olha, foi maravilhoso. Foi literalmente o que aconteceu no final da match. Eu sei que o negócio tava indo entre 80 de vida e 200 e pouco, assim. Eu só tava... Uma hora eu peguei e falei, gente, isso aqui vai ser empate, eu não quero mais
fazer. Eu tava de louco fazendo conta de quanto de vida pra quanto de combate. Aí eu falei, não, só vou sair, não quero assistir mais isso aqui, não, que vai me fazer mal. Boa. Inclusive eu, né, fui com um deck bem nostálgico pra mim, assim, pra quem não, para mim conhece mais tempo, assim, eu já joguei bastante de Boros, até mesmo Mardu, pra mim é a mesma coisa, então o Mardu ali, Synthetizer, eu tava levando, e cara, pô, fiquei com muita saudade quando eu jogava, tava jogando ali, eu lembro até brinquei no grupo dos Monarchs mais cedo, que eu, eu, eu não lembrava quão legal era você, tipo, tô passando, na sua equipe eu tenho efeitos. Pô, é muito foda falar isso, velho. Do nada, assim, onde os caras comprar, tô te dando um bolt. O cara, tô levando. Tô te dando um bolt. O cara, tô levando. Se tivesse alguma coisa, tinha um Galvanic ainda. Melhor coisa, mano. Matar de burn, assim. Então, pô, gostei bastante aí. Foi um deck que me remeteu. Pô, me trouxe muitas lembranças também do passado aí, pô. E jogar com Prisma também, cara, maravilhoso. Claro que tá atualizado, né? Tem ratinho, roubadaço essa carta nessa lista, mas, pô, eu gostei também bastante. Vi o Tribe Combo também, né? Cara, tem muita coisa. Até o Tribe Combo aí é um deck que. Inclusive, não acho ele tão ruim, não, tá? Eu acho que ele tem sim a sua. É um deck que consegue sim fazer resultado, porque querendo ou não, ele mata turno 2, 3 ali, é muito rápido. Então é só. O problema maior do Tribe Combo é você saber pilotar ele. Eu não tenho essa manevolência toda ainda com ele, não, mas eu acho um deck bem forte, mano. Acho que o único ponto, né, que dá pra pegar do metagame também, aí eu já. Quase um spoilerzinho, né? Mas, por exemplo, tem o Mono Black Pact Doll, que teoricamente o pessoal, tanto ele quanto o Jund Fire que tá aí na lista, o pessoal cogitou muito em falar, quando sair a disputa vai morrer todos esses decks. Cara, não morreu e Mono Black Pact Doll fez a final contra o Mardu Synthesizer, pilotado pelo Rubinho, que daí vocês vão ver que foi ele que levou o torneio dessa semana. Mas assim, então o pessoal falou, Mono Black Pact Doll vai ficar mais fraco, não sei o que, reduziu o artefato por causa da disputa. Gente, o deck ainda roda, ainda funciona muito bem, né? Então assim, a gente consegue apontar com o tempo que às vezes tem decks que eles não morreram, eles só vão precisar de adaptação. Né, por exemplo, a gente tem no mall vendo Calgate, Sindel voltando de vez em quando, mesmo tendo a Crisales por aí. Então, assim, tudo é questão de adaptação, né? Mano, Black Pact Doll passou por isso, o Jund Fire passou por isso também. Então, né, por exemplo, até o Mardu Synthesizer, que o Rubinho mesmo falou agora, o Boros era um deck que estava literalmente apagado do formato, agora ele voltou com adaptação por causa do Prisma e disso, aquilo, então assim, a parte legal, né, que a gente pega, por exemplo, uma semana como essa, o pessoal jogando de Mono Black Control, jogando de Tribe Combo, que não é um deck ruim, o pessoal voltando de Mono White Heróico para fazer teste e tudo mais, então assim, eu acho legal que a gente continue fazendo adaptação. Todo deck, ele não tá morto, ele tá mal posicionado. Então, né, ajusta o side, ajusta o main, faz uma loucura aqui, outra ali, e o deck, né, funciona. Tanto que quero depois que o Rubinho comente qual carta venceu a partida que fez o 4-0, mas daí fica para você, porque foi o comentário da alegria no final do torneio. Pô, e foi no limitezinho, cara. Foi muito legal por causa disso. Tipo, foi literalmente um de dano que faltava. Foi a carta que eu usei ali pra fazer o final ali. Pô, mas da hora, realmente, como eu falei, foi muito legal ver esse metagame totalmente diferente aí. Então, bora lá ver um pouquinho da listinha aqui. Inclusive, eu tava com a lista errada, cara, pra ser bem. Eu tô tanto tá explicando aqui pra galera, eu tô jogando tanto aí de Familiar que eu tava mostrando minha lista de Familiar. Então, isso que tava errado aqui, mas já tá corrigido pra gente aqui. Bora lá então dar uma olhadinha na lista. Mas se quiser a lista do Família, ele fez 5-0 no Pauper League. É só ir lá dar uma olhada que você encontra ela também. Aqui é tudo na. Mas bora lá então, bora dar uma. Espera que tem alguma coisa errada na minha lista, cara. Vou ter que dar uma pausa aqui. Após uma pausinha aqui, galera, bora lá então. Agora a listinha tá certinha aqui. Como eu falei, tava pegando a minha lista de familiar, confundi aqui um pouco. Aqui a gente faz ao vivo, é quase ao vivo, né? Tem uns cortes, mas não é muito não. Bora lá então aqui. Pra minha listinha, então, fui eu que fiz o 4-0 aí, consegui levar de Mardu Synthetizer. Foi um deck. Igual eu falei, né? Eu já joguei muito de Boros, então essa lista aqui, ela é basicamente um Boros, né? Se você olhar
Acho que as únicas cartas pretas são Home of the Dead e 4 Refurbished Família por questões óbvias, né? Uma carta absurda. Até mesmo a base de mana, quando você olha, tem um Bojuka e um Pântano somente, né? Então é o deck que ele ele tá totalmente focado ali pra conseguir fazer jogar como um Boros mesmo, né? E ajuda, tem os Prisma, né? Prisma também voltou, que pra ajudar a fazer as pretas aí. Então é assim que o deck tá mais constituído aí pra conseguir jogar como um Boros mesmo, e o Prisma ajuda muito. E falar pra você que ajuda demais, tá? Porque teve jogos que, por exemplo, que eu fiquei sem a mana preta e o Prisma, fazendo 2, 3 ratos por turno por causa do Prisma, tá? Então, meio que absurdo isso, assim, que dá pra fazer com o caso do Prisma. Lembas também pra ajudar, né? Lembas é uma carta que eu gosto bastante, até mesmo o combinho aí de Krark com o Hunter's Blowgun, que é muito forte, ajuda muito aí também. E todo aquele kit, né? Pô, gostei. Assim, eu, igual eu falei, sou muito suspeito a falar, porque eu amo jogar com esse tipo de deck aqui, deck de valor absurdo. Então, as minhas matches, eu lembro que a primeira match eu peguei um B-Fadas, que é o Fadas Control, né, com The Modern Age, então joga um pouco com a fadinha nova que quando você dá o terceiro draw ela volta. Levei esse jogo de 2-0. Depois joguei contra um Elfos, que teve bastante, né, então queimei Elfo pra caramba. Cara, eu acho que eu fiz uns 8 spot remove em Elfo. Daí, na que o cara começou a voltar, eu fiz um Krarkan. Então, foi meio que só matar Elfo o jogo inteiro e bati de passarinho. E do terceiro jogo, eu peguei o Patrick, o campeão da semana passada, né? Ele tava jogando de RG Ponza. Também foi um jogo um pouco estranho, que ele zicou na primeira e na segunda foi um pouco. Ele tentou me zicar de preta, só que eu não precisava de mana preta na hora e acabou que eu consegui desenvolver ali e matar ele no Bolt. E por último aí, fiz a final com o Thiago Barbosa aí, do time dos Monarchs também, jogando de BG, Mono Black Pact Dawn, nem é BG, né? O deck tem 2 cartas verde no deck. Então é bem interessante aí também. Foi uma match bem legal. Me lembrou muito 2018 jogando, tá? Porque Mono Black e Boros, pra quem não sabe, eram os decks que mais jogava aí antes da pandemia. Então, pô, jogar de Mono Black contra um BG, contra um Mardu ali, foi muito legal, porque lembrou muito a maneira do jogo, que é mata bicho seu aqui, que eu mato seu ali, matando ali, ficamos matando um outro. Daí, do nada, eu consegui achar uma cópia do Home of the Dead, foi que fez total diferença, que daí é Core Skyfish infinito, ele não tem removal infinito, eu tenho Core Skyfish infinito. Aí acabou que levei o jogo por causa disso, foi bem legal aí. Tanto que no final, como o José falou, né, eu acho que no último turno, eu tava batendo 6, ele tava com 7 de vida, e aí eu comprei a carta do side, né, ela não fez o efeito dela, que é o que eu mais gostaria que ela fizesse, que era fazer o oponente descartar 2 cartas, mas ela foi crucial aí pra dar o dano a mais que faltava, né, então consegui encaixar um Okiba Genshinobi aí pra dar o 7 dano aí no finalzinho aí, pra finalizar o jogo aí, fazer o meu 4-0. Então, cara, igual eu falei, é uma listinha. Eu recomendo muito pra quem gosta desse tipo de deck. Tá muito gostoso jogar com ela. Ela não tá sofrendo tanto assim pra hit de artefato, até porque tem poucos, né? Como você pode ver, só tem as 4 Boros e também joga com poucas Ancient Den e Great Furnace, né? Então tem só, acho que 2 Ancient Den e 2 Great Furnace. Então só isso de artefato, o deck ele não sofre tanto assim pra hate. Claro, vai ter uma partida ou outra que você vai acabar levando aí, mas eu acho que é um mal necessário, porque você tem Galvani, que tem o ratinho, né? Você precisa um pouco desses artefatos aí pra conseguir acelerar seu jogo. Mas isso é o geral, pô. Gostei bastante da listinha aí. Feliz fazer o 4-0. Fazia tempo que eu não fazia 4-0. Vamos lá. É isso, pô. Acho que a única coisa ali do side que você tem que eu gosto muito, acho que encaixa muito sempre no Mardu, o pessoal usa às vezes uma cópia, fico indignado que só use uma, que é o Navigator's Compass, né? Que é uma carta que literalmente nunca ganha só 3 nem só 6 de vida, é uma carta que quando entra já vem core, já vem glint e vai e volta esse negócio, né? Você. Se por acaso você não tiver o prisma ainda, você dá um alvo numa land, transforma ela na cor que você precisa, gera também. Então, assim, essa carta eu acho muito boa para esse deck, principalmente, né? Eu jogaria até no Boros, sem necessidade do preto, né? Se usar só o Boros com uma cópia do Home of the Dead, se jogar sem rato, eu acho que ainda é uma carta bem válida no side. Então, você quer jogar com esse deck,
pega essa cartinha, não usa só uma cópia, joga com 2, 3, que é uma carta bem forte nessa partida, pegando um Hack dos Burn da vida, né, onde você vai travar as criaturas dele batendo por causa do Core Skyfisher, você ainda tem isso pra não tomar o dano em Bolt, em Fire Temper e tudo mais, então assim, é incrível, trava muito o jogo uma carta dessa. Perfeito. E só explicando também que eu não jogo com Pyroblast nesse tipo de deck, porque eu gosto de ter cartas bem proativas, né? Então, quando você, por exemplo, tá jogando de... Eu sempre falo, o Synthetize ele funciona muito bem nesse deck, porque você pode exilar um Bolt, se não tem bicho pra matar, vai 3 de dano na sua cara, sabe? Não tem problema nenhum. Então, ele não tem muito isso. E quando você joga com Pyroblast, pode ser que às vezes você vai exilar ela no Synthetize e não vai ter alvo. Então, eu não acho que uma carta combina muito. Então, eu prefiro usar Duris, por exemplo. Então, é só explicando aí, pode dizer que alguém vai perguntar, porque eu não uso Pyroblast, é mais ou menos por isso. Eu não acho que combina muito bem com Synthetizer, esse tipo de carta. E é isso, galera. Passamos aí pelas 2 semanas, metagame e as listinhas, né, que fizeram 4-0. Lembrando que a gente vai estar postando aí pra vocês. Caso a gente não poste, podem me cobrar no Instagram lá do Monarchs, que eu arrumo essa listinha pra vocês. E só passando aqui pra vocês, como eu falei, se vocês quiserem, pode cobrir isso semanalmente também. Mas temos aqui também a nossa liguinha, né? Ela ainda não tá atualizada, tá? Ela mostra todos aqui os torneios pra vocês, né? Do dia 2, do dia 9 e do dia 16. Então tem todos os torneios aqui pra galera acompanhar que tá acontecendo, né? Então tivemos aí, ó, 29 pessoas, tivemos 22 no dia 9, 23 aqui no dia 16, e também aqui é o apanhado geral. Então, no momento aqui, com três semanas, né? Ainda falta a quarta. Temos aí o Alisson Amaral em primeiro, Bruno do Carmo em segundo, Kapuski em terceiro, Anselmo em quarto, Angilberto em quinto, Léo Monteiro em sexto, o Balão aí em sétimo, e eu tô fechando o top 8 aí em oitavo lugar. Então aqui tem a somatória. No momento aqui, quem tá fazendo o top 8 são essas pessoas. Bora lá ver que na semana que vem como é que tá acontecendo. Nosso amigo matemático tá lá embaixo, mano. Tá lá no meio da tabela. No meio da tabela. Depois não precisa falar. Vocês tiram um sarro dele nos comentários. Gente, eu tô produzindo conteúdo, então eu não tô tendo tempo pra treinar, eu não tô tendo tempo pra jogar. Essa é a minha desculpa. Não é verdadeira, mas é a minha desculpa. Depois vocês cobram ele. Pode cobrar quando ele for arrogante, gente. Mas caramba, eu nunca fui, nunca ofendi ninguém. E eu vou falar uma coisa, hein, Rubinho? Agora eu vou explanar. O cara do top 6, Leonardo Monteiro, ele por causa do trabalho, ele chega sempre na segunda rodada, ele perde sempre 3 pontos e ele tá na tua frente. Nessa semana. Semana que vem, como ele não veio essa semana, vai dar ruim, mas só aproveitando pra deixar essa ofensa aí gratuita. Não, mas é isso, né? A gente tá pelo entretenimento e é isso, vamos lá. Eu posso usar isso aí que, né? Não sei se é verdade também, mas vamos lá. E é isso, galera. Vamos fechando por aqui. Falam aí se vocês acharam. Se quiserem, a gente traga mais dessa mostrando também o resultado de todo o somatório semanalmente também. A gente vai trazendo para vocês aí, vai cobrindo também um pouquinho mais sobre isso. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Deixa nos comentários, deixa aquele like aí para ajudar a gente. Beleza, falou e até a próxima. Falou.